Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live de sábado. Hoje, dia 1º de março de 2022, primeira live de março. E, como sempre, vamos trazer várias atualizações, tanto da área de geopolítica, de terça! É que hoje está tão parecido com sábado, né? Feriado. A Aliette acabou me assessorando, né? Dando uma ajudinha aqui. Então hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 1º, aqui, retificando, de março de 2022, meus amigos. Acontece. O dia está em casa diferente, atípico, né? Estava com cara de sábado e eu fiquei com a sensação que nós estávamos no sábado, mas estamos na terça-feira. Já corrigindo aqui para vocês. Como de costume, deixa eu cumprimentar aqui os nossos amigos. Deixa eu ver aqui. Vera Lúcia da Silva, boa noite a todos, muito boa noite. Aqui os amigos também, a Maria Abadia, boa noite, Demis e Liette, a todos da live, gratidão. Niterói, Rio de Janeiro, um abraço aí especial para os nossos amigos cariocas. Ontem eu estive na live do Marcos Viana, foi uma satisfação. Eu coloquei o reprise da live também no canal 02, tá? Vocês encontram tanto no canal do Marcos Viana, quanto também aqui no nosso canal. Tá? No canal 02 está disponível a live que nós fizemos ontem, segunda-feira. Deixa eu ver aqui o meu amigo Fernando, boa noite, Demis e Liette, Salvador, Bahia. Muito bem, já conhecido aqui do nosso canal. Deixa eu dar as boas-vindas aqui aos nossos amigos. Aqui a Ivone Tecatem, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, um abraço aí fraterno, especial para os nossos amigos gaúchos que estão prestigiando as nossas lives. Deixa eu ver aqui mais amigos também. A Rosvita Pet Freitas, boa noite amigos, gratidão, a gratidão é nossa, nós ficamos lisonjeados com a presença de todos. Deixa eu ver aqui mais amigos também. A Vera Furtado, boa noite, Itajubá, sul de Minas, muito bem. Aqui a Geralda Maria de Paula, boa noite família Viana, a gratidão é nossa, nós ficamos gratos com a presença de vocês, é uma satisfação enorme estarmos aqui. Deixa eu ver, o Carlos Henrique Capuá Sanches, boa noite, Demis e Liette, muito boa noite. Eu vou encerrar mais cedo a parte dos cumprimentos, porque eu tenho várias notícias para passar para vocês, está acontecendo muita coisa. Os acontecimentos são frenéticos, está até difícil a gente determinar um título fixo para a live. Eu estou até pensando, estou cogitando a hipótese de colocar apenas atualizações na thumb da live, no banner, porque a gente acaba mudando, aparecem coisas novas, novidades, atualizações, e a gente é obrigado a apresentar. Então eu estou até pensando em não dar mais título específico para os temas das lives. Então já existe um tema determinado, apesar que hoje nós vamos falar sobre energia criadora mesmo. Mas o ritmo frenético de atualizações, que sempre estão aparecendo, estamos com dificuldades. Então eu vou ver isso direitinho. Estou pensando mesmo em apenas colocar atualizações nas lives. Deixa eu ver aqui, deixa eu apresentar, deixa eu ver o que eu vou apresentar, que tem tanta coisa para apresentar. Vamos lá, deixa eu aqui compartilhar tela com vocês nesse momento, compartilhando tela, deixa eu compartilhar tela agora. Muito bem, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, vamos iniciar aqui sobre algo que é deveras importante nesse momento, que é a questão dos estágios da mudança energética. Tem muitas pessoas perguntando, muitas pessoas indagando a respeito das mudanças, das transformações, dos sintomas que as pessoas estão sentindo. Então, a primeira coisa, a vida vira de ponta cabeça, fim de relacionamentos,
Demissão, mudanças bruscas. Então, quando você está numa fase de transformação, acontecem muitas mudanças, e nem todas essas mudanças são agradáveis. Mas por quê? Porque a vida e esse fluxo energético está te direcionando para uma nova direção. Vocês estão entendendo? Para um novo destino, para um novo rumo. E isto é benéfico. Então, transformações, tem muita coisa que aconteceu na minha vida que eu achava a princípio que era negativo, e depois, com o tempo, a gente descobre que é algo positivo. Então, a gente está mudando para melhor. Às vezes a gente perde um emprego para conseguir outro melhor. Às vezes a gente perde uma amizade para encontrar lá na frente pessoas, um grupo de pessoas que realmente possam agregar em nossa vida. Então é algo positivo. Aparentemente é negativo, mas no final do trajeto, a gente começa a perceber que é algo totalmente positivo. A princípio, parece algo negativo, mas depois, lá na frente, a gente descobre que é algo realmente positivo. Segundo, sono, desajustes, mudança de peso, emoções à flor da pele, antigas mágoas ressurgindo, cansaço inexplicável, impaciência, tá? Só que tudo isso as pessoas têm que saber lidar. É claro que a transição planetária também deixa as pessoas ansiosas. Por quê? Porque você está num estágio de mudança, traz uma certa ansiedade. E a pessoa tem que saber lidar com isso. E como que você consegue lidar com isso? Através da meditação, bons pensamentos, buscando informações que agregam na sua vida, não procurando informações que vão te deixar para baixo, que vão deixar a sua frequência vibracional vulnerável. Então você não vai fazer isso. Você vai buscar informações que possam elevar a sua vibração e a sua frequência. Buscar a verdade. É porque a verdade é sempre positiva. Ok, meus amigos? Então a gente consegue compreender as coisas e saber que caminho nós estamos indo. Então nós precisamos de uma bússola nesse momento. Ok? Terceiro, interesse pelo autoconhecimento, busca repentina por espiritualidade, necessidade de recomeçar. Nessa fase você conhece pessoas na mesma etapa. Então veja que aqui é um estágio. Primeiro estágio, segundo estágio não são lá muito agradáveis, mas a partir do terceiro estágio a coisa começa a ficar mais clara, né? Dá um clear, né? Então você acaba conhecendo pessoas que estão na sua mesma frequência. E hoje a gente vai falar sobre energia taquiônica. Então nós temos que buscar parceiros, amizades, né, tanto homens quanto mulheres, que estejam compatíveis com a nossa frequência vibracional. Isso é importante, senão você não vai produzir, você não vai conseguir se tornar um catalisador de energia taquiônica. Aqui, sonhos vívidos, ou sonhos nítidos, né? Sinais do universo, sincronicidade. Então você acorda de manhã, você vê os relógios, sempre 11:11, 7:07. Então são sinais, são os seres extraterrestres tentando se comunicar com você e você nem percebe. É a sua intuição também trabalhando, energética, trabalhando com você. Então tudo isso é fantástico e faz parte dessa fase, tá, mano? Então nós temos que recomeçar. Nessa fase você conhece pessoas, então é maravilhoso, né? Aqui no quarto, né, uma estranha confiança, você começa a ser mais confiante, você perde o medo, você começa a perceber que você é importante, que você foi designado para tarefas elevadas. Você conhece a sua verdadeira missão aqui neste planeta. Sensação de superar mágoas passadas. Aí você consegue superar as mágoas passadas, você aprende a perdoar e a seguir em frente. Então isso aqui é fabuloso, né, meus amigos? Vamos aqui para o próximo. Contato com guias de luz, amadurecimento. Aí você começa a ter contato com seres superiores através de sonhos, mesmo através da mente, né? Porque eles falam através da nossa mente. A gente pensa que às vezes é um anjo, na verdade é um ser extraterrestre falando com você, te conduzindo, te orientando, entidades superiores. Então tudo isso faz parte também da transição, é um sintoma maravilhoso. E você entra em sintonia com a natureza e com os animais. Paz interna. Então você fica com paz, você se sente em paz. Aceitação dos ciclos da vida, né? Você não fica se lastimando pela nova fase que você está vivendo. Né?
tudo se ajeita e melhora, e você entende todos os pontos anteriores. Então você se ajusta, você se coloca no universo. É bom entender que nós somos pontos energéticos que devemos cumprir a nossa missão. Então você veio para esse planeta, você é uma semente estelar, e você deve cumprir e entender a sua missão neste mundo. Quando você entende isso, você fica em paz. Então não tem mais mágoa, não tem mais nada. E as coisas começam a se encaixar na sua vida. Por quê? Porque você está cumprindo a sua missão. Entenderam? Então os extraterrestres os colocaram aqui para cumprir certas tarefas. E se você cumpre essas tarefas de forma assertiva, eles vão ajudar você. Então a sua vida começa a encaminhar. Porque assim, se você foi designado para uma missão e você foge dessa missão, por que os extraterrestres, por que os seres de luz vão te ajudar? Se eles te ajudarem, você vai se distanciar ainda mais da sua missão. Então, quando você cumpre a sua missão, você fala, nós temos que ajudar, nós temos que cooperar com essa pessoa, para que ele possa cumprir a sua missão. Veja, meus amigos, todos os benefícios que nós recebemos da vida é para cumprir o nosso propósito. Quando você entender isso, entenda que nós somos soldados em missão. E quando nós cumprimos essa missão, nós seremos auxiliados pelos seres de luz. Ok? Então isso aqui é fabuloso. Vamos para o próximo aqui, meus amigos, sobre as notícias da semana. A Eliette já está aqui. Eliette quer cumprimentar as pessoas, Eliette? Deixa eu colocar a Eliette na tela aqui, só um segundinho. Deixa eu... Calma, eu fechei meu microfone, abrindo de novo. Agora a Eliette vai falar, vai cumprimentar vocês. Pronto? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do chat, né? Pelo carinho de vocês, estão sempre aqui com a gente. Boa noite ao pessoal que não costuma participar do chat também, mas que estão sempre aqui nos acompanhando. E hoje vai ser uma live especial, né? Que eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Que eu tenho bastante experiência com vários, né? Vários casos aqui que a gente vai citar, né? Várias experiências. Então vai ser bem interessante o assunto de hoje, que é sobre a energia criadora. É um assunto que eu já estou desde 2014, que eu estou sendo preparada para, né, trabalhar com isso e ajudar, orientar as pessoas, né, que têm problemas nesse sentido. Então, boa noite, vou deixar o Demis fazer os cumprimentos, depois nós entramos na live propriamente dita. Fechar. Não, os cumprimentos a gente já fez, eu vou dar continuidade dos slides. Né? Vamos dar continuidade aqui aos slides, vou tirar a Eliette da tela um pouquinho. Muito bem. A Eliette até pode ficar na tela junto comigo aqui. Não tem problema nenhum, pode ser assim. Vamos lá. Vamos para as notícias, deixa eu ver se está compartilhando. É bom que eu estou com o computador aqui do lado, eu consigo ver. É mais fácil para mim. Muito bem. Aqui, meus amigos. Rússia diz aceitar negociação após a Ucrânia ficar em posição neutra na OTAN. Então, é uma exigência do Vladimir Putin. A presidente da Ucrânia decide aceitar a negociação com a Rússia. Então, eles aceitaram essa negociação já foi feita, não chegaram ao acordo e foi marcado uma nova negociação. Ok, meus amigos? Já adiantando para vocês. Vamos para o próximo aqui, sobre a SpaceX. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque tem pessoas indagando o seguinte, não estou entendendo essa guerra da Ucrânia, por que não vem a tela azul? Meus amigos, não existe um plano fixo. O problema é que as pessoas sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas pensam que transição planetária é um plano fixo. É algo que você pega um mapa, igual um roteiro de filme. Transição planetária não é um roteiro de filme. Tem pessoas que imaginam que é um roteiro de filme. Tudo planejado, tudo certinho. Isso é uma ação militar. Uma ação militar, você jamais vai revelar todos os pontos. Aliás, você não revela quase nada. Então, você fica realmente tateando no escuro. Vocês estão entendendo, meus amigos? Quando as coisas começam a acontecer, aí sim nós temos dados suficientes para chegar a certas conclusões. Antes disso, não existe, tá? Um roteiro de 2, 3 anos atrás, porque as pessoas precisam se atualizar, não é verdade? Um roteiro que foi escrito há 3 anos atrás e ele vai se cumprir à risca. Então,
tela azul não vai acontecer. Tá? Esse tipo de coisa não vai suceder. O que vai suceder é uma transformação coordenada que vai ser feita paulatinamente e assim nós vamos recuperar este mundo. Tá ok? Não vai ter nada brusco, nada drástico, isso não vai acontecer, tá bom? Isso através das evidências, das informações que nós estamos recebendo, que é uma avalanche de informações. Tá ok, meus amigos? Deixa eu ir para o próximo aqui. Vamos para o próximo slide. Muito bem. SpaceX está construindo a infraestrutura de satélites de banda larga mais avançada do mundo. Inclusive, essa estrutura de banda larga vai substituir toda a tecnologia de internet que nós conhecemos. Entendeu? A empresa espera que a divisão de banda larga, Starlink, possa um dia gerar receita suficiente para financiar o objetivo final de construir a primeira cidade sustentável em Marte. Eu já apresentei para vocês o que é comunicação quântica. Tem pessoas indagando, até cogitando, porque não tem informação, infelizmente não ajunta um ponto com outro. Para você chegar a uma conclusão, você tem que pegar o quê? Várias informações e encaixar essas informações. Se você pega uma informação isolada e quer entender tudo através de uma única informação, é claro que você vai chegar a uma conclusão totalmente precipitada. Então você tem que ver o conjunto da obra e não um caso isolado, tá ok, meus amigos? Tem pessoas falando a respeito do Starlink ser disponibilizado para a Ucrânia. Vejam que o próprio J.P. Morgan não gosta da comunicação quântica, ele não gosta do computador quântico, porque é uma forma de monitorar as ações dos bancos. Então, qualquer falcatrua, qualquer ato ilícito será prontamente identificado. Então, como a internet, eles não tiveram outra opção, né, porque o Putin está interferindo na internet local de forma propositada, eles não tiveram outra escolha a não aceitar a internet do Starlink. Então isso vai ser bom, é positivo, é como se fosse um cavalo de Troia da aliança. Vocês estão entendendo? É como se fosse um cavalo de Troia. Assim nós podemos monitorar qualquer atividade do inimigo. Então isso é uma questão estratégica. Então o Starlink é uma forma de monitoramento e de comunicação em tempo real. Por isso que vai ser utilizado em Marte e também em outras colônias distantes no espaço, aonde nós poderemos nos comunicar em tempo real. Porque com a tecnologia disponível no momento atual, isto é impossível. Então vamos para o próximo aqui. Lembra quando eles comunicavam com o pessoal da Lua na estação espacial, demorava 5 segundos, né, 1 minuto para chegar a resposta. Aí esse tipo de problema não vai acontecer. Vamos para o próximo. O presidente da SpaceX, né, aqui disse que a constelação Starlink estiver completa, a empresa poderá trabalhar em maneira de construir uma infraestrutura de comunicação entre o planeta vermelho. Entre o planeta vermelho e a Terra. Acho que teve que sair aqui e tem um problema aqui no aparelho. Deixa eu dar continuidade aqui. Vê se meu som não teve problema, Nietzsche. Acho que não, né? Não, tá normal. Tá normal, então tá muito bem. Vamos para o próximo aqui, amigos. Rússia e Ucrânia farão nova rodada de negociações para discutir o cessar-fogo. Então haverá uma nova negociação. Na verdade, o Putin já ganhou. Ele já venceu. Não existe outra opção que a rendição da Ucrânia aos termos russos. Então, eles não vão afrontar o Putin, no caso, as nações soberanas. Porque é isso que está acontecendo. Então, a OTAN, junto, né, com a ONU, né, com os globalistas, com esses banqueiros, com essa corja de financiadores, de especuladores financeiros, eles querem minar o poder, a influência de todas as nações soberanas. E o Putin, a Rússia, representa as nações soberanas. Tanto é, meus amigos, que se caso, isso não vai acontecer, mas se o Putin perder esse confronto,
o próximo da lista seria o Brasil e a Amazônia brasileira. Tanto é que o Putin foi bem enfático, ele foi bem incisivo. A Amazônia pertence ao Brasil. Então, ninguém põe a mão na Amazônia. Então, as nações soberanas... Por que você precisa de um acordo de nações soberanas? Para as negociações comerciais. Nenhum país consegue resistir economicamente, militarmente falando, sem se associar a outros países, porque nós vivemos num mundo globalizado. Entenderam, meus amigos? Então, a gente confunde até globalização com globalismo. Tá? É diferente. Nós vivemos, sim, num mundo globalizado, onde as distâncias se tornam pequenas. Então, você depende de comércio internacional, de relações internacionais para sobreviver. Então, foi feito acordos de nações soberanas para dar retaguarda comercial, retaguarda militar, política, uns aos outros. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque é assim que as nações que cooperam com a cabal funcionam. Um dá retaguarda para o outro, um dá retaguarda comercial para o outro, retaguarda financeira, militar, econômica. Então, o bloco recentemente criado, organizado, na superfície, para resistir contra as forças da cabal, tem que fazer exatamente a mesma coisa. Entenderam? Muito bem, vamos para o próximo aqui. Olha, meus amigos, Putin promete esmagar traficante de pequeninos aqui na Ucrânia. Aqui, alegação de choque e Spetsnaz, Spetsnaz, eu nem sei como pronunciar isso aqui, russos libertaram vítimas de pessoas que fazem maldade com pequeninos na Ucrânia. De acordo com Putin, a sociedade russa tem vários sites, é claro que você não vai achar isso na grande mídia, mas existem vários sites dos Estados Unidos já noticiando isso daí, vários. São muitos, não é um só não, tá, meus amigos? Isso eu conferi. E você vai achar tudo isso no meu grupo do Telegram. Entrevistou 6 pequeninos russos com a idade de 12 a 16 anos, que estavam entre as 100 pequeninos das multinacionais libertadas pelas forças russas no centro da Ucrânia na tarde de sexta-feira. Eles compartilharam histórias semelhantes e angustiantes. E Putin teria dito num telefonema vazado com loirão, telefonema do Putin com loirão: eu vou encontrar quem fez isso e esmagar todos eles. Bem interessante isso aqui, é bem incisivo. Então, o Putin é uma pessoa determinada. Ele está determinado a esmagar, a destruir os globalistas de uma vez por todas. Porque, infelizmente, este império tem que acabar. Agora está ruindo e o Putin ele já planejou isso desde 2014, esta ação. Então, tudo isso que está acontecendo aqui foi planejado há muito tempo, antecipadamente, para não ocorrer qualquer tipo de erro. Então, tudo foi muito bem calculado. Vocês estão entendendo, meus amigos? Vamos para o próximo aqui. Aqui, amigos, isso aqui é lógico, é uma brincadeira, mas é isso mesmo. Aqui, a invasão da Ucrânia. Aqui, olha só, usando imagens do Star Wars. É isso mesmo. Aqui, promotor especial Michael Gambleman acabou de pedir em Wisconsin que seja certificado. Então, as auditorias continuam, elas persistem, e é bom vocês entenderem, quanto mais moeda política o BD perder, quanto mais desmoralizado ele ficar, mais força, mais moeda política nós teremos para que essas auditorias possam seguir em frente. Vocês estão entendendo? Uma coisa está estritamente relacionada com outra. Então, quanto mais baixa ficar a popularidade, quanto mais vergonha o BD passar, melhor para que essas auditorias possam chegar ao seu objetivo final, que elas possam seguir em frente. Vocês estão entendendo, meus amigos? Tudo é uma questão de política. Então, se você tem moeda política, o que é moeda política? Se você tem respaldo político e popular, as coisas acontecem. Caso contrário, as coisas simplesmente não acontecem. Tá ok? Vamos para o próximo aqui. Sabendo das sanções feitas não pelo Ocidente, pelos globalistas, essa que é a verdade, o Putin já
preparou uma estratégia, um contragolpe financeiro aqui, e deve estar relacionado, com certeza, com a Nessara, a Gessara. Alternativa aqui, ó, a notícia, a manchete da notícia, a alternativa da China do SWIFT, CIPS, para CIPS pode minar as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Então, a Rússia não vai usar mais o sistema bancário de transação bancária SWIFT e vai passar para um novo sistema. E o mercado financeiro respondeu muito bem a esta mudança. Nós estamos vendo aqui as ações do Oriente Group, aqui de União Holding, subiram 105%, enquanto a tecnologia de sistemas de informações subiram 20% na segunda-feira. Uma analista chegou a prever que isso poderia marcar o fim da hegemonia do dólar. Então, a hegemonia do petrodólar, o petrodólar, em outras palavras, meus amigos, está ruindo. Então, isso aqui é um contragolpe financeiro. Vocês querem criar sanções, nós vamos criar um novo mecanismo de transação bancária para as nações soberanas. Por quê? Porque eles têm mercadorias, esses países que compõem o BRICS, tá, meus amigos, têm dinheiro de verdade, eles têm ouro, e estão lutando para o novo reset lastro ouro, porque esta batalha é uma batalha do reset. Então, tudo que está acontecendo nos últimos anos, nos últimos 2 anos, é a batalha do reset. E nós estamos, felizmente, ganhando, meus amigos. Está aqui esta foto emblemática, fantástica aqui, olha só, que foto maravilhosa, com o capitão ao centro, ao lado aqui do Putin, do presidente da Índia, do presidente da África do Sul, do Xichao também aqui ao lado do Putin, né, gente? Maravilhoso aqui a Aliança das Nações Soberanas. E aqui, ó, que interessante, isso aqui é do G1. Contas públicas registram superávit acima de 100 bilhões pela primeira vez em janeiro. E é impressionante, gente. A contabilidade financeira do Brasil está em alta, não está em déficit, não, está no superávit. Impressionante. Então, essa ação financeira, isso aqui, meus amigos, é uma resposta à tentativa de implantar esse reset baseado em fundos derivativos, em dinheiro que não vale absolutamente nada, que é baseado em dívida, porque eles construíram este império globalista baseado em anatocismo, dívida sob dívida. Vocês estão entendendo, meus amigos? Aqui, a Aliança das Nações Soberanas se consolidou através do BRICS. BRICS, que é Brasil, Brasil, Índia, África do Sul, China, que são os países que formam o BRICS, para se contrapor ao sistema babilônico financeiro. Estes países têm mercadorias e, o melhor de tudo, tem ouro. Olha que maravilhoso. Por isso que todos esses países aqui do BRICS têm grandes reservas de ouro. Então, eles estão apostando mesmo nesse reset lastro ouro, que vai mudar, que vai quebrar a contabilidade do sistema babilônico financeiro de uma vez por todas. Vai sepultar o sistema babilônico financeiro, meus amigos. Então, nós ficamos realmente muito felizes com essas notícias. Aqui, olha que lindo. Mongaguá, como fala mesmo, gente? Mongaguá, São Paulo, litoral paulista, olha que fantástico. Aqui, nossos amigos presentes também na Croácia, gente, monitorando tudo. Eles estão sempre presentes, monitorando o que está se passando. Então, isso aqui é realmente maravilhoso. Aqui, dia 1º/3. Hoje, gente, essa foto, olha só. Essa foto é quentinha, de hoje aqui. 1/3/2022, terça-feira. Uma foto incrível, espetacular, demonstrando que os nossos irmãos galácticos estão monitorando, estão supervisionando tudo o que está acontecendo. Então, nós ficamos realmente muito felizes e empolgados, muito empolgados com o que está acontecendo. Amigos, eu só vou retornar um pouquinho a nossa espaçonave, que a gente vai iniciar com o nosso tema. Agora, o próximo slide do tema. Acho que eu acredito que seja. É assim, já tem mais notícias aqui, só mais uma, Thalite. Aqui,
Prova de civilizações e reinos altamente avançados que existem muito antes da Idade do Gelo. Olha só o ser humano presente com tecnologias, civilizações avançadas, contrariando a história vigente aqui da pseudociência, da pseudoarqueologia, da pseudohistória, a verdadeira história da humanidade sendo revelada, meus amigos, aqui. Os pesquisadores estão constantemente procurando por mais e mais mistérios para desvendar recentemente sua maior descoberta. Ainda definitivamente tem que ser a Grande Adria. Descobriram. Tudo começou com um artigo publicado em setembro de 2019, no qual Dan van Rensbergen, me ajuda aí, Liette, Rensbergen, examina a rocha sob o mar Mediterrâneo. Sua descoberta absolutamente superaram suas expectativas. Eles descobriram que a Grande Adria havia sido enterrada cerca de 140 milhões de anos atrás. Mas, ao contrário da crença popular, não foi a água que afundou o lugar, era o próprio continente europeu. Então, isso aqui é muito antigo. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, quando os dois continentes se fundiram, a Grande Adria, infelizmente, não conseguiu. Foi enterrada sob o que é hoje a Itália, a Grécia e os países bálticos. As pessoas têm especulado sobre o paradeiro dos reinos por tanto tempo, mas infelizmente as respostas finalmente chegaram à nossa porta. Olha que imagens fantásticas. Olha essas estátuas, gente. Impressionante. Isso aqui realmente desafia a história como nós conhecemos. Aqui de 140 milhões de anos atrás. Como que pode? Já tinha ser humano, tinha civilização. Como que fica isso daqui? Realmente eles vão ter, a história da humanidade vai ter que ser revista. E acho que vai ser uma dificuldade para os pequeninos, né? Porque a gente estuda apenas 12 mil anos de história, agora vai ter que estudar 140 milhões, 200 milhões, é muita coisa. Acho que vai ter que ter uma universidade só para tratar de história, porque é muita coisa para ser falada, né? Então, vocês professores de história, eu acho que vai ter que ter mais aula de história do que o normal. Né? Vai ter que ter 3, 4, 5 aulas, né? Porque uma aulinha só não vai ter condições mesmo. É impressionante isso daqui. Né? Vamos para o próximo. Aqui, ó. Aqui. Robert Maxwell é um arqueólogo australiano e é a única pessoa que trabalhou nas investigações de Chernobyl. Este homem contou a história de uma criatura enorme e aterrorizante que diferentes trabalhadores viram antes da destruição. E olha aqui, a história conta que nos dias anteriores, dia 26 de abril de 1986, uma criatura enigmática, estranha, parecia um vulto com olhos vermelhos, com asas. Olha que interessante, presta atenção nisso. Um vulto preto, com olhos vermelhos, com asas, que estava aterrorizando vários trabalhadores em Chernobyl em 1986, meus amigos. Outros afirmam tê-lo visto pouco antes da explosão, mas tudo é complicado. Os únicos testemunhos que foram contados sobre essa criatura foram dados por pessoas que morreram de radiação. Tudo começou quando 5 trabalhadores relataram a presença de uma criatura enorme, escura, sem cabeça. Mas o que mais chamava a atenção nessa entidade eram suas enormes asas e seus olhos coloridos de fogo. Quando viram trabalhadores relatar um incidente, eles perceberam que suas histórias eram estranhamente semelhantes. Então falou, eu vi uma criatura preta com olhos vermelhos com asas. Eu também. E você? Eu também. Aí eles ficaram surpreendidos. Então estão malucos assim, né? Isso aqui tem fundo de verdade. Em poucos dias, outros começaram a sofrer de pesadelos terríveis, enquanto outros recebiam ligações ameaçando-os. Olha que interessante. Ligações. Olha, isso lembra bastante o Multiman de 1966, que era chamado de Homem-Mariposa, que foi relatado nos Estados Unidos, que costuma aparecer na Virgínia Ocidental nos Estados Unidos, mas não é a única explicação. Amigos, na verdade, essa entidade aqui é um Sicar, tá? É um Sicar em meia fase, porque para eles atuarem no nosso mundo, eles têm que ficar numa meia fase, entre o material e o espiritual. Aí eles se manifestam desta forma. Estou entendendo? Vamos para o próximo aqui. Olha só. Essa aqui é uma informação do Jason Hayes, denunciante do Serviço Secreto Espacial. Esse senhor aqui, que está na foto. Ele foi um dos soldados da Frota Negra. Então ele tem grandes informações. Aqui. Os alemães, do bigodinho, dissidentes que se instalaram na Antártida, destruíram o ônibus espacial.
Challenger, em 1986, e depois causaram um incidente nuclear na destruição das torres de arrefecimento de Chernobyl, na União Soviética, também em 1986. Então, o desastre da Challenger foi em 86, o desastre de Chernobyl, 1986, coincidentemente, não é uma coincidência. Isso foi a retaliação pelo fato dos Estados Unidos e a União Soviética terem roubado a tecnologia de apagar memória dos alemães dissidentes instalados na Antártida. Eles retaliaram com a questão da Challenger e Chernobyl e, por certo, enviaram um SICAR. Por que não? Porque eles são aliados da frota Draco reptiliana. Então, isso faz todo o sentido do mundo. Estão compreendendo, meus amigos? Isso aqui é realmente impressionante. Já estamos com 36 minutos de live, gente. Então, eu já vou pular uns slides, senão a gente não vai entrar no nosso tema. Eu tenho aqui um slide sobre a Melania Trump. Eu falo sábado sobre ela. Tá? Uns slides fantásticos. Deixa eu pular aqui. Vamos iniciar, então, com o tema. Tá? O ANC. Deixa eu só retornar aqui a espaçonave. Só um segundinho, gente. Deixa eu só voltar a espaçonave. Um segundinho. Deixa eu beber um pouquinho de água. A gente já vai dar continuidade à nossa live. Gratidão pela presença de todos. Muito gratidão pela presença de todos vocês. Só um intervalo para beber uma aguinha. A gente já retorna. Vamos aqui compartilhar tela novamente. Muito bem. Aqui. Ankh, ou cruz egípcia, é a origem do eletromagnetismo no Antigo Egito? Pergunta. Aqui tem um dispositivo criado pelo nosso amigo Nikola Tesla e é muito semelhante aqui à cruz de Ankelet, ou a cruz com laço, popularmente conhecida como cruz com laço. Olha que interessante, né? Que era utilizada no Antigo Egito. Embora comumente chamada de cruz egípcia, Ankh é um amuleto que representa a vida eterna, frequentemente usado por rainhas e reis africanos da antiga Kemet para afastar espíritos malignos e garantir boa saúde. Olha só. Nikola Tesla descobriu que quando ele conecta uma bobina de alta frequência a si mesmo, consegue produzir uma descarga de corona de seu corpo. Ele consegue energizar o seu corpo. Na verdade, meus amigos, isso aqui é um mecanismo que foi desenvolvido também pelos alemães da SS. Depois eu nem sei se eu vou chegar nessa parte aqui para vocês. Existem registros históricos confirmando isso. Nem sei se nessa live eu vou chegar nesse tópico. Para armazenar energia avril ou energia taquiônica. Então consegue potencializar essa energia universal que está na natureza, que se manifesta através da união do princípio masculino e do princípio feminino que existe em toda a natureza, tanto positivo quanto negativo, né, gente? Os dois princípios, do feminino e do masculino. Tesla descreveu o seguinte para descrever uma das suas patentes, o oscilador de Tesla. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse oscilador de Tesla aqui, mas vamos estudar um pouquinho sobre a cruz com laço. Como um símbolo da fertilidade, o laço representa o órgão feminino e a linha embaixo representa o órgão masculino. Isso certamente também reflete a criação de uma nova vida, para não ser mal interpretado. A cruz de Ansata, ou a Ankh, tanto faz, simboliza o homem e a mulher em perfeita união. Ao unir o homem e a mulher em perfeita harmonia, uma nova vida é criada. Com isso, entende-se que os braços estendidos representam a criança criada a partir da unificação do homem e da mulher. E isto era representado aqui, já conhecido pelos antigos egípcios. Os antigos egípcios foram os primeiros não, na verdade eles receberam essa informação da Atlântida. Depois da Atlântida, eles preservaram esse antigo conhecimento. Eles herdaram esse conhecimento dos Atlantes. Tá ok, meus amigos? Aqui, princípio feminino, aqui o masculino, né, gente? E aqui, a criação da vida. Essa energia, esse é o princípio da energia taquiônica ou vril. Por que nós usamos energia taquiônica ou vril? Se quiser comentar, para fazer distinção, né, gente? Entre uma coisa e outra. Porque uma... Pode colocar... Deixa eu só... Eu tenho que fechar meu áudio. Você fecha para mim?
Não vou ter que voltar para a nave. Você colocou a tela inteira? Deixa eu fechar, peraí. Tela inteira é ruim. Uhum. Não é bom usar a tela inteira. Deixa eu sair da tela cheia. Pronto, é melhor. Silenciar o seu, microfone. Né? Pronto. O seu? Pode falar. Meu tá aberto. Tá chegando o som aí? Pode falar. Meu som tá bom? Tá ouvindo? Sim, da energia taquiônica. Então, a energia vril e a energia taquiônica é o mesmo princípio. É que eu não gosto de usar o nome vril, para não ter confusão, porque o vril já remete a uma coisa negativa, né? Por conta da... Tá muito perto, né? Aqui, ó. Tá muito rasinho, né? Melhorou? Então, eu não gosto de usar o mesmo nome, né? Para vril. O princípio é o mesmo tipo de energia, só que o uso é diferente. Então, eu não gosto de misturar os assuntos, para não dar confusão, né, na cabeça das pessoas. Então, é o mesmo princípio, que se trata de energia sexual, tanto o vril ou a taquiônica. Só que o vril já tem um histórico bem ruim, né? Umas coisas bem negativas, que foi usado lá pela sociedade vril, né? E geralmente ela não é assim muito bem vista. Então, eu prefiro usar o termo taquiônica. Eu até aprendi esse termo, acho que o ano passado. Eu, né, já trabalho com isso, já conheço, né, esta energia, né, desde 2014, mas eu não conhecia como nome, né, por nome. Né, e agora que eu estou descobrindo o nome das coisas, eu já sabia o que era, né? Eu tenho tudo assim na prática, mas eu não tinha teoria de nada, né, sobre essas coisas. Então, sempre quando eu falar energia taquiônica, é energia sexual, mas sempre usado para o positivo, para o bem, né? Que a energia taquiônica, ela é assim, ela faz bem para quem produz, ou para quem armazena ou canaliza ela do universo. Tem vários modos de falar, né? Eu prefiro falar assim, que a gente consegue canalizar ela é uma energia que está no universo. Então, tem pessoas que têm mais facilidades, né? Não é que tem um curso que ensine a pessoa a canalizar essa energia. É um dom, a pessoa já nasce assim, nasce com essa facilidade, é como se fosse uma antena a pessoa. Então, ela é uma antena que ela tem mais facilidade para captar essa energia do universo. E ela capta do universo, essa pessoa, ela consegue armazenar em si mesma, então, no caso, a pessoa seria o próprio dispositivo, né? Que o Demis estava falando do Tesla, que ele criou um dispositivo onde ele conseguia armazenar essa energia. Né, tem o Tesla, tem o criador do Reiki também, que eu esqueci o primeiro nome, William Reiki. Ele também criou um dispositivo, né, onde ele conseguia armazenar, só que ele chamava de energia orgônica, que vem de orgasmo, ou... Orgônia, tem um outro nome que eu esqueci. E então é isso. Eles criavam um dispositivo, só que tem pessoas que já têm esse dom, já nascem com essa facilidade. Então a pessoa é o próprio dispositivo. Então, a pessoa consegue captar do universo, é como se fosse uma antena, capta e armazena em si mesmo. No caso da energia taquiônica, ela faz bem para ela, né? Para quem está próximo dela, para quem ela quiser ajudar, e ela consegue se beneficiar e beneficiar todos aqueles que a pessoa queira ajudar. Ela consegue compartilhar essa energia, né? E sempre é usada para o bem, sempre. É a energia da criação mesmo. Ela constrói, atrai coisas boas. Pode ser usada para cura também, na ativação dos órgãos, cura de problemas emocionais, uma infinidade de coisas. Aí pode passar para o próximo. Abre meu microfone. Por gentileza. Muito bem. Tá chegando aí, né? Muito bem, microfone aberto. Vamos para o próximo, então. Aqui, meus amigos, a cruz egípcia também é mostrada em forma de hieróglifa, em muitas inscrições reais para mostrar a bênção da vida eterna. Por isso, Anki às vezes é chamado de chave da vida. Olha só o tamanho da importância disso. A chave da vida. Também representa a sabedoria e o discernimento no mais alto nível, é um símbolo de fertilidade. Aqui. A alça oval que compõe Anki sugere um cordão entrelaçado com duas pontas opostas, que significam os princípios feminino e masculino, fundamentais para a criação da vida. Em outras interpretações, representa a união entre a divindade Osíris e Ísis. Então vejam só que a cruz com laço, né, ou Anki, né, representa, na verdade, a própria deusa Ísis. Olha que fantástico, né? Impressionante. E muito mais do que isso, meus amigos. Daqui a pouco a gente vai entender que é o símbolo de Ísis. Aqui próximo. Isais representando o olho de touro, Aldebaran.
Então, Ísis, a cruz Anki, é o símbolo de Lira, que realmente parece uma lira, né, gente? Que é a mãe de todos. Ísis era chamada mãe de todos. Por quê? Porque de Lira que surgiu o tipo humano no universo. Eles são os nossos semeadores. E Ísis representa uma superconsciência que coordenou a chegada da vida humana, do tipo humano no universo. Vocês estão entendendo? Isais foi representado na mitologia egípcia como uma das suas filhas, né? Como uma das suas filhas ilegítima, a filha ilegítima de Ísis, que se voltou para a escuridão, que é Aldebaran dos nórdicos, tá? Os nórdicos, que conhecem quando Charles Hall, né? Charles Hall que foi vítima dos nórdicos, ele era cachorrinho de estimação dos nórdicos, eles atuaram no serviço secreto espacial, que são aliados dos Dracos reptilianos, ok? A gente quer falar uma coisa? Pode falar que a gente vai explicar, isso aqui auto se explica. Fechei. Então, aí só acrescentando mais umas informações, né? No caso da Ísis, ela é conhecida como uma deusa, mas na verdade ela não era uma deusa, foi confundida por causa das crenças é mitologia egípcia, mas na verdade ela é uma superconsciência. Inclusive, ela é uma dessas superconsciências que chegaram aqui na Terra agora há pouco tempo. Ela está aqui, né, atuando através de algumas pessoas. E tem também uma lenda, né, conta lá uma história na mitologia egípcia, que fala que ela teve um caso com um cunhado, que era o Sete. Ela teve um caso com o Sete, né, ela traiu o marido dela, o Osíris, teve um caso com o Sete e engravidou da Isaias, né, só que isso é uma alegoria, é uma lenda só, que representa a deturpação que teve em cima do nome da Ísis, né? Que, na verdade, ela é para poder entrar com a Isaias, com o lado negativo. Então, criar uma lenda em cima, que a Ísis era uma traidora, que traiu o marido dela, né? Que teve essa filha ilegítima com um cunhado. Então, tudo isso foi uma alegoria para que as pessoas pudessem entender como que surgiu o lado do mal, esse lado negativo. Então, não é que a Ísis tem um lado positivo e um lado negativo, ela é só positiva. Quem é negativa, aí seria a Isaias, que é essa filha dela, né? Ou essa energia pera um pouquinho, que é essa energia que é oposta à Ísis. Inclusive, ela usurpou o nome e o poder da Ísis. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Também, quando ela foi levada para a Grécia, né, essa história da Ísis, chegou lá na Grécia, a Ísis aí ficou conhecida como a Afrodite, mas que na verdade é meio confuso, que na verdade não era Afrodite era a Isaias se passando por Ísis, entendeu? Então ela usurpou o nome, o poder e tudo. Então a Isaias se passava por Ísis usando o nome de Afrodite, né, que era a deusa do amor, da família, aquela coisa toda. E na verdade quem era, lá na Grécia, quem era a Ísis, era a deusa Atena, é Atena mesmo, né, não estou errando o nome. Atena, que é a deusa da sabedoria, não é isso? Isso, né? Isso. Eu sempre confundo a deusa da sabedoria com a da guerra. Então, quem, na verdade, era a Ísis lá na Grécia, era a Atena, que ela foi aprisionada no templo de Atenas, porque lá no templo de Atenas existia o voto de castidade. Imagine que castigo terrível, sendo que a Ísis, ela trabalha com a energia taquiônica, né? Ela é a coordenadora da energia taquiônica, é a matriarca, e ela que coordena essa distribuição da energia taquiônica aqui na galáxia, acho, né, Denis? Não só no nosso planeta. Ela é a semeadora, né, do tipo humano. Os virianos, os pleiadianos. Sim, e também dos aviários. Ela também é a matriarca dos aviários, né? Ela que semeou a vida deles também. Então, aí voltando lá na Grécia. Então, a Ísis, na verdade, que era a Atena, ela ficou aprisionada no templo onde tinha o voto de castidade, que lógico que foi feito de propósito para não manifestar o seu poder. Ela ficava lá presa, contida, não podia atuar, né? E enquanto isso, Isaias estava lá no templo de Afrodite, né? E lá era o contrário, lá elas trabalhavam com energia sexual. Então, as sacerdotisas lá do templo de Afrodite, todas trabalhavam com energia sexual, só que estavam trabalhando para o lado errado e não sabiam.
Olha que coisa, né? Então, só para vocês terem uma ideia do nível, né? A filha maravilhosa. Aí eu não sei dizer se realmente ela existiu ou se é uma alegoria essa filha, ou se é só para simbolizar essa energia. É a matriarca dos negativos. Sim, essa energia negativa. Inclusive a Maria Orsi, que trabalhava com a energia de Isaias. Isso é provado, a gente vai provar. Isso é provado. Eu acredito que ela deve ser algum tipo de superconsciência negativa, né? Da Isis eu sei bem a história, agora da Isaias eu não tenho muita informação. Mas eu acredito que ela seja uma superconsciência mais negativa, não é isso? Sim. Que também foi daí misturada e confundida com Isis em muitas partes da história, né? Pode abrir. Então, amigos, Isaias é a matriarca de Aldebaran e da energia Avril, em outras palavras. Ísis é a matriarca da energia taquiônica e de Lira, dos pleiadianos e do tipo humano no universo. Ok, vamos para o próximo. Aqui, a deusa Hathor, na verdade, o verdadeiro nome, o primeiro nome de Ísis, Hathor, é a mãe de todos, com símbolo de lira. Olha só, realmente representa uma lira, né? Você pode perceber aqui em cima da sua cabeça. Agora, o símbolo de Isaias é muito parecido, mas na verdade representa a constelação de Touros, de Aldebaran. Olha que diferença. Se não prestar atenção, você vai achar que é o mesmo símbolo, mas não é. Que representa a constelação de Touros, representando Aldebaran, os nórdicos negativos, e Ísis representando Lira, tá? A energia taquiônica dos positivos. Então, como eu disse, toda tecnologia, toda energia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ísis e Hathor são tidas como deusas do amor, provavelmente com a mesma origem. Até os historiadores confirmam. Existe essa tese dos historiadores que sejam a mesma deusa. Por quê? Porque os romanos, lembre-se que a Cabal trabalhava em Roma. Roma, juntamente com a Grécia, confundiu a origem dos deuses egípcios. Isso é provado. Então, eles confundiram a identidade dos deuses da cultura egípcia, da cultura suméria, da cultura fenícia. Então, eles eram deturpadores. Eles queriam recontar a história das outras culturas. Olha só que pretensão. Isso, exatamente. Eles confundiam completamente a história. Aqui se apropriando da história alheia, tentando recontar a história dos outros povos. As sacerdotisas sagradas existiram em várias culturas, desde a Grécia Antiga, no templo de Afrodite. Essas sacerdotisas têm origem na sacerdotisa da Atlântida. Na verdade, eram mulheres que conseguiam receber a energia transmutadora de Ísis e de Isaias, depende as positivas e as negativas, que é uma superconsciência, de acordo com a vibração, né? Superconsciência que sintetiza e emana a energia taquiônica, e por conseguinte, a semeadora da criação dos seres de Lira e de todos os seus descendentes. Então, isso aí bate com o que eu falei no começo. Tem pessoas que nascem com esse dom, tem mulheres, né? Mulheres, sempre mulheres. Elas nascem com esse dom de ser essa antena, né? De ter facilidade para captar essa energia do universo, que são as sacerdotisas. E não tem curso para sacerdotisa. Já vi muita gente aí falando que fez curso de sacerdotisa, que dá curso, que já viu curso de sacerdotisa, mas é outra coisa. Não existe curso para sacerdotisa de verdade, porque a pessoa nasce, é um dom que a pessoa nasce. Então, ela tem essa facilidade e pode até conseguir ter aí um contato com essa superconsciência que é Isis. Muitas vezes pode até trabalhar com essa superconsciência que é Isis e a pessoa às vezes não tem consciência, né? Que está trabalhando, mas quem está por trás disso geralmente é a superconsciência de Isis, as pessoas que trabalham com a energia taquiônica. No caso, as sacerdotisas, eu digo, né? Olá, então vamos dar continuidade aqui. Considera semeador da criação, seres de Lira, muito bem colocado, Eliette, aqui. Essas mulheres se manifestavam na Terra com a conexão sagrada de Ísis, de seus descendentes, linhagem extraterrestre. Descendentes, linhagem extraterrestre. Então são sementes das estrelas. Essas sacerdotisas, elas vieram para a Terra com o DNA modificado pelos seres superiores, com a capacidade de receber essas superconsciências. É bom colocar aqui que apenas mulheres podem ser sacerdotisas. Olha o poder da feminino.
Tá? Apenas, isso não é para homens, é exclusivo das mulheres. É um poder fantástico. É claro que tem que ter a união do homem, o homem tem uma participação importante, né? E por sem o homem a energia taquiônica não vai surgir, não vai funcionar. Vocês estão entendendo? Mas a sacerdotisa tem outros meios. A Liette, daqui a pouco ela vai falar, mas é bem reduzido, né? Bem limitado. Tá? O império representando mitologicamente o caso amoroso de Ísis com Sete, deus das trevas, de onde nasceu Isais, meia-irmã de Horus, fonte do poder das sacerdotisas negras da energia vril. E eu fui estudar, e não é fácil, porque existe muita confusão, e vou mostrar provas para vocês, que a Maria Orsic era devota de Isais. Ela invocava Isais. E por isso ela criou a Sociedade Vril. E olha o que eles fizeram. Eles conseguiram criar um serviço secreto espacial, tecnologias revolucionárias. A própria Maria Orsic não envelhecia nunca, né? Sempre tem o mesmo aspecto. Então ela tinha até... Porque essa energia pode até rejuvenescer, pode curar, consegue restabelecer a saúde das pessoas, pode ser armazenada e criar, por exemplo, armas de destruição, pode criar antigravidade. É infinito as possibilidades da energia vril ou energia taquiônica. Isso usado para o mal. Agora imagine esse poder sendo utilizado para a luz. E como você pode utilizar isso para a luz? Existem regras, tá, para serem cumpridas. Tá? Todas as pessoas podem manifestar a energia taquiônica, só que existem algumas mulheres especiais, né, que são as mulheres superpoderosas, né, gente, da energia taquiônica, que seria exatamente isso. Tá? Que tem uma descendência extraterrestre. Aqui, energia taquiônica é representada por Ísis, transmutação do poder criador de Lira e de seus descendentes. Em contrapartida, Isais, a filha ilegítima, representa a energia avril, com fonte em Aldebaran. Muito bem. Aqui, meus amigos. Simbolismo da vida eterna da cruz do Egito ou de Anki é uma metáfora da energia limpa. Olha só, é uma metáfora da energia livre. Porque o vril também é uma forma de produzir energia livre, energia taquiônica, né? Que a gente vai colocar como energia taquiônica positiva. Segura e ilimitada. Esse sim, Nikola Tesla foi inspirado por esses antigos conhecimentos egípcios? Com certeza, porque Tesla, ele era o quê? Um alienígena de Vênus, diz documento desclassificado aqui do FBI. Tá? Isso foi aqui datado em 14 de junho de 1957. E é um parágrafo que afirma de forma bastante bizarra que Tesla veio do planeta Vênus, documento do FBI. Esses osciladores, aqui palavra, olha só isso aqui a respeito desse equipamento do Tesla. Né? Esses osciladores destinam-se expressamente a operar em circuito de iluminação contínuos e alternados a gerar oscilação ou correntes de qualquer frequência, volume e tensão dentro dos limites mais amplos de amortecimento e não amortecimento. São compactos e, por si só, não requerem atenção por longos períodos de tempo. E seu uso é muito conveniente e útil para diversos fins, como rádio, telegrafia, telefonia, conversão de energia elétrica, formação de compostos químicos por fusão e combinação, síntese de gases, produção de ozônio, iluminação, soldagem, saneamento, esterilização hospitalar, doméstica, e inúmeras outras aplicações em laboratórios científicos e instituições industriais. Embora esses transformadores não tenham sido descritos antes, os princípios gerais subjacentes, eles foram totalmente estabelecidos em meus antigos e patentes publicados, a mais particularmente em 22 de setembro de 1896. Isso aqui é palavras do Tesla, do próprio Tesla. Impressionante. Pessoas do espaço visitaram os engenheiros de Tesla, muitas vezes, e nos disseram que Tesla era um venusiano, trazido a este planeta como um bebê em 1856 e deixado com a senhor Tesla, em uma província montanhosa que hoje é a Iugoslávia. Essa aparente revelação foi supostamente recebida pela chamada Margaret Storm, que escreveu um livro a respeito disso, que confirma que realmente Tesla é um extraterrestre deixado aqui, né, igual o super-homem, né, gente? Que a gente já falou aqui, abordou no canal, e foi encarregado de escrever um livro sobre a vida de Tesla, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, a vida em Vênus, eu até vou pular essa parte aqui, é comprovada. Aqui até tem a primeira, eu já mostrei isso, né, gente? Aqui é a primeira dama que diz ter viajado a Vênus. A Miyuki Hatoyama
então com 62 anos, esposa do primeiro-ministro eleito do Japão, ela escreveu um livro que diz que ela visitou Vênus e era um lugar muito bonito e muito verde, né? Que fantástico. Aqui. Então, venusianos, existem vários casos na história, desde o Jorge Adamski, a Dolores Barros, que esteve numa das palestras do Jorge Adamski, o caso também do Valiant Thor. Então, isso aqui é bem robusto. Aqui, meus amigos. Vai lá, Liette. Para o pessoal, só lembrando que são muitos slides, tá? Mais de 100 slides sobre o tema aqui da live, que é da energia da criação, energia taquiônica, né? Então, a gente provavelmente não vamos conseguir passar tudo hoje. Hoje vai ser, eu acredito que 1/3 a gente consiga passar hoje. Aí no sábado eu volto e a gente vai passar mais um pouco e talvez consiga terminar, se tudo der certo, na próxima terça, né? Então, provavelmente vai dar umas 3 lives para a gente conseguir concluir esse assunto. E aí, perguntas, vocês podem fazer na live de quinta-feira. Hoje a gente não consegue responder as perguntas, tá bom? Então, aí anotem, na quinta-feira nós respondemos. E então, não vai... das perguntas, a própria live responde. A própria live responde, é que a pessoa vai ter que assistir, né, as 3, eu acredito que vai dar umas 3 lives. Isso. Então, você assistindo a live toda vai estar respondida as suas perguntas, né? Então, a gente não consegue responder perguntas hoje e não vai concluir hoje o assunto. Tem pessoas que já estão aqui tirando conclusões precipitadas. Conclusão é só no final da live. Eu acredito que vai dar umas 3 lives aí para a gente concluir o assunto. Vamos tentar passar o máximo possível, é que são informações que têm que ser bem explicadas, com calma, para não gerar mais confusão na cabeça. Apenas a introdução. Aqui é só a introdução ainda, então vai ter mais umas 2 lives, eu acredito aí. Então vamos continuar. Então, amigos, tem várias etapas. A primeira parte aqui, eu estou mostrando o que é energia abril, o que é energia taquiônica, qual o seu poder, a sua origem também. Depois a gente vai mostrar como os pleiadianos utilizam essa energia e como nós podemos utilizar para melhorar o nosso dia a dia. Tá? E como nós podemos apressar o evento, a transição planetária, sabendo utilizar isso de forma correta. Tá ok? Aqui. A energia sexual é muito poderosa, se não a mais poderosa. Para voltarmos a nos conectar com o divino, é um dom divino que nos transforma em criadores. Então, se você conseguir utilizar energia íntima de forma correta, o seu poder de cocriar, não sou eu que estou dizendo, os próprios pleiadianos falam isso, eu vou mostrar fatos para vocês, é multiplicado até em 1000 vezes. Não estou brincando, até em 1000 vezes você é capaz de fazer coisas impossíveis. Se você não acredita, veja o que as garotas Vril fizeram. Veja o que elas fizeram. Elas conseguiram mudar o mundo, praticamente. Criaram uma frota negra que praticamente mudou os ditames mundiais. A frota negra desafiou os Estados Unidos, desafiou o mundo inteiro. Eles conseguiram colonizar Marte em 1940. Em 1930 eles já estavam na Lua. Estavam na frente de todos. Tá? Deixa eu dar continuidade aqui, gente. Isso que eu ia falar, o Demis tirou da minha boca. Ela é a energia mais poderosa. Esses dias eu estava conversando com um ser aqui, amigo nosso, e eu falei, nossa, essa superconsciência que deve estar acompanhando, né, os políticos, essas pessoas importantes, como, né, o Putin, né, o nosso presidente e outras, né, pessoas do bem que estão aí trabalhando para ajudar na libertação do nosso planeta. Falei, imagina a superconsciência, né, a responsabilidade da pessoa que está trabalhando com essa superconsciência, porque tem também as superconsciências que estão aqui atuando junto a esses políticos do bem, né? Aí eu falei até para o Calil, falei, nossa, imagina a responsabilidade, eu não queria estar no lugar deles. Ele falou, não, mas fique sabendo que a superconsciência, né, que vem trabalhar com a energia taquiônica, com as pessoas que têm o dom, é muito maior que isso. Falei, caramba, então é a energia mais poderosa. Daí até o Calil citou isso que o Demis falou, eu me lembrei agora. Ele falou, você acha que não era poderosa? Olha o que fizeram na época da segunda, né, do segundo confronto mundial, o que aquelas mulheres Vril não fizeram, né? Aquelas garotas Vril, o que elas fizeram? Elas abasteciam naves, criaram um monte de coisa. Toda a tecnologia da frota negra. Toda, era através delas. Um monte de manipulação, um monte de pessoas manipuladas. Então, tem um poder assim incrível. Agora, imagina isso usado para o bem, né? Para o mal, fez um estrago tremendo. Agora, imagine nós aplicando isso para o bem, vai fazer uma coisa assim, vai ajudar a curar o nosso planeta.
né, de tantas famílias destruídas, relacionamentos ruins, né, crianças problemáticas por conta do mau relacionamento dos pais, né, da família, as famílias em desequilíbrios, relacionamentos em desequilíbrios que afetam as crianças, né, e é uma bola de neve, vai embora. Então, né, eu acredito que essa superconsciência, né, que a Isis, que está aqui agora, esse não é o nome dela, a gente fala Isis, que é um nome que a gente entende, é outro nome que a gente não sabe. É um nome, é um apelido, vamos dizer assim, né, que é essa superconsciência. Então, ela está aqui para ajudar nesse trabalho de reestruturar as famílias, né, e ensinar de novo a usar a sexualidade para o bem da forma correta, que é o que mais está estragado no nosso planeta, né? É a questão da sexualidade que está sendo, que foi totalmente deturpado e totalmente usado para o mal. As pessoas são usadas como bateria e não sabem. E tem isso como se fosse uma liberdade, empoderamento, né? Das mulheres. Eu nunca vi uma época das mulheres tão sem moral, vamos dizer, tão sem valor, nem sem moral, as mulheres tão desvalorizadas por elas mesmas, que é o pior, né, por elas mesmas, né, então é tudo isso que tem que ser, né, acertado, as pessoas vão ter que aprender e reaprender a usar a sexualidade, né, de uma forma positiva, né, para ajudar na cura do planeta. Então é tudo isso, é um trabalho muito grande que tem pela frente aí, é muita coisa, né, de errada na cabeça das pessoas, são muitas programações negativas, feitas pelos negativos, que vão ter que ser desfeitas, né, então é um trabalho muito, muito grande que tem pela frente, fico cansada só de imaginar, então é tudo isso, né, essa energia taquiônica, essa energia poderosa que ela está aqui para isso, né, e essa superconsciência que está aqui para nos ajudar, é isso que ela veio fazer, corrigir, né, todos os relacionamentos, né, procurar salvar o máximo possível de relacionamentos, né, que estão à beira do abismo, às vezes, e corrigir essas cabeças todas tortas, né, principalmente das mulheres que estão com tanta liberdade, né, nunca houve um tempo que as mulheres tiveram tanta liberdade, e onde tivesse tanta, não sei nem que palavra usar, né, tanta decadência moral, né, e tudo mais, e reflete em tudo, nas crianças, né, nas próximas gerações. Então, é uma coisa bem complicada, é um estrago muito grande que foi feito e que nós agora vamos ter essa possibilidade de restaurar tudo isso. Então, vamos passar para a próxima. Aqui. Peraí. Então, amigos, a energia sexual é mais poderosa, se não a mais poderosa. Para voltarmos a nos conectar com o divino, né? Como eu falei para vocês, e a perpetuação da nossa espécie. Vamos aqui. Este pulso de luz, olha só como se manifesta isso no cosmos, né? Foi detectado pela NASA em 2010 e divulga a imagem, segue abaixo. Olha só que maravilhoso. Fototelescópio FEMI da NASA. Isso não é raio-x, nem raio gama, e sim uma luz real. Presta atenção, e sim uma luz espiritual, prana real, luz manássica, púrpura, violácea, né, gente? Fluorescente, que está vindo do centro da galáxia, do centro, repetindo, do centro da galáxia. Esta luz é a emissão energética do coração da Via Láctea. Não estamos passando somente por uma transição de eras, da era de peixes para a era de aquário. Estamos vivenciando também o amanhecer de um ano cósmico, o fechamento de um ciclo de Sansara, que dura 25.920 anos, o tempo que o sistema solar demora para dar a volta no centro da galáxia. Olha só, Létio, deu uma volta inteira no centro da galáxia. Esse ciclo foi demonstrado no zodíaco de Dendera, do Antigo Egito. Então os egípcios já conheciam isso, o qual Napoleão Bonaparte roubou do sul do Egito. E hoje se encontra no Museu de Louvre, em Paris. Pois bem, além de estarmos vivenciando tudo isso, há também um fluxo de luz imenso chegando do Sol central, que chamamos o Grande Pulso. Esse grande pulso que vem do Sol central é a energia, Eliette, a energia taquiônica das superconsciências. É o poder da criação, de cocriar, de mudar a realidade. Nós não temos que mudar, nós estamos numa transição planetária para mudar a realidade, para mudar a composição das coisas, para trazer uma nova era. Qual energia, qual mecanismo é mais apropriado para esse momento? A energia taquiônica. É a energia mais adequada para apressar esta transição, e ela existe, está se fortificando, está chegando no nosso planeta. Aqui
né, Eliette? De forma muito forte. Aqui, zodíaco de Dendera, aqui o ciclo, olha aqui representado, Napoleão Bonaparte, egípcio. Então eles já conheciam esse ciclo. Os egípcios, eles receberam essa informação dos Atlantes, né, como eu já falei para vocês. Aqui, portanto, o batimento do coração da galáxia acontece a cada 25.920 anos. Estamos vivendo esse pulsar, esse novo batimento, e com ele está chegando também, como acontece com o batimento do nosso coração, que também pulsa, mas num ritmo bem mais rápido, devido ao tamanho do corpo, né? E visto que quanto maior o corpo, mais espaçado é o batimento cardíaco. Esse pulso de luz que está vindo do centro da galáxia está trazendo novas frequências de cura e esclarecimento, para as pessoas realmente despertarem a consciência. Neste caso, a grande onda que está por vir é uma onda de luz. Isso está causando o repuxo de algo muito mais potente e invisível, o tempo. Por isso estamos sentindo que o dia não tem mais 24 horas. Olha que interessante, gente. Como antigamente, mas sim 16 horas. Essa força ainda será maior e o dia se transformará em apenas 12 horas, com a sensação, ou seja, a metade do tempo. Isso muda o tempo, muda a composição da matéria, muda absolutamente tudo. Aqui, o sexo é o poder criador manifesto nos seres do universo, agindo tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, nas dimensões e no tempo. Olha que impressionante. Até mesmo no tempo e no espaço. Além das dimensões. Aliás, você, através de uma sexualidade com energia, com alta frequência positiva, você consegue ter contato com as dimensões superiores e com seres de luz. Porque era assim que eles tinham contato. As garotas vril tinham contato com seres negativos, usando a própria sexualidade. No entanto, hoje em dia, a ênfase da energia sexual baseia-se na obtenção de prazer. Aí que está o grande erro. Não, simplesmente pelo prazer. Quando você usa a sexualidade e você esquece do espiritual, você se torna alimento de seres negativos. Olha só que interessante. Era isso que se fazia na sociedade vril. Tanto é que eles tinham um altar aonde a Maria Orsic, ela tinha o parceiro dela era um homem atlético de Aldebaran. Ela tinha essa relação. As pessoas funcionavam como catalisadores, todo mundo em volta do altar, e isso era repassado através do exército, através de pornografia. Foi o próprio Bigodinho que introduziu a pornografia na nossa sociedade. Então, todos os soldados vendo aqueles filmes pornográficos estavam o quê? Dando alimento energético para aumentar ainda o poder das garotas vril e das entidades negativas. Olha só, gente, das entidades negativas. O livro que a Eliette leu, como que é Meu Lado Negro do Cupido, é só sobre isso, com várias experiências. A Eliette esqueceu, mas ela vai ter que fazer depois da live, que eu falei para ela várias vezes, hein, Eliette? Refalei e você esqueceu. Para você fazer isso. Isso, a Eliette vai colocar no nosso grupo fechado. É uma entrevista, até na descrição da live, foi uma entrevista com várias mulheres que foram alimento, né, de várias pesquisas e relacionamentos criados por extraterrestres negativos para fazer as pessoas entregarem a sua energia vital, olha que interessante, entregar a sua energia vital para aumentar o poder e a influência dos escuros, aumentando ainda mais o véu da Matrix, entendeu? Limitando a nossa percepção e a nossa consciência. É uma forma de você despertar a consciência ou também diminuir a consciência. Então, é um caminho de duas vias, né, gente? De duas vias. Isso aqui é muito importante. É importante ter em mente que muitos desses ensinamentos pseudo-tântricos se tornaram distorcidos, diluídos, sequestrados por outros seres para colocar mais de suas manipulações. Vampirismo é uma forma de transferir energia. Por isso que fala do vampirismo, como vampiros. E controle sobre as pessoas que se deixam envolver sem considerar alguns aspectos muito mais profundos da nossa realidade humana. Deixa eu voltar. Só quero fazer um comentário antes do Denis passar para o próximo slide, que foi basicamente o que eu falei antes disso daí, né? Que hoje em dia as pessoas, elas se relacionam intimamente com outras só por prazer. Prazer pelo prazer.
né? A pessoa não lembra que nós somos seres espirituais, que existe energia, não lembra, tem uns que nem sabem, eu acho, né? Se elas soubessem, pudessem se ver, né, como seres espirituais e energéticos, né, a situação que ficam essas pessoas que têm esses relacionamentos, vamos dizer, desregrados, né? Que às vezes acaba de conhecer a pessoa, na mesma noite já está saindo com a pessoa, não sabe. Trocando energia, né? Trocando energia, uma coisa terrível. Você tá. Tudo de ruim da pessoa. E para a mulher é 1000 vezes pior, é muito pior, porque ela é como uma esponja, né? Ela absorve tudo que vem de ruim do homem. O homem que ela acabou de conhecer, né? Às vezes na noitada. Então, vem tudo, anexos, entidades, qualquer coisa de negativo que tiver com ele, vai passar para ela. Né? Chega a mexer até com o DNA da pessoa, provoca alterações mentais, né? Diz que ao longo dos anos, essas mulheres que se relacionam com muitos homens diferentes, acaba afetando o mental, a personalidade, o mental da pessoa, acaba se tornando pessoas confusas, né? De tanta confusão de energia que fica no corpo dessa pessoa, né? Na alma, afeta a alma, é uma coisa complicadíssima. É uma troca energética terrível. É pena que nem todo mundo tem esse dom de ver, né? Se todos pudessem ver o tanto de entidades que ficam em volta desse casal também, que muitas vezes acabaram de se conhecer, então o tanto de coisas negativas, né? As energias, né? Aquela nuvem negra toda, se as pessoas pudessem ver, elas iam pensar 1000 vezes antes de ter esse tipo de relacionamento desregrado, né? Posso fazer um comentário? Pode. Abre meu fone, fecha o seu. Se gostaria de fazer um comentário aqui, amigos, aqui nós não estamos ensinando o puritanismo. Não mesmo. Não é isso. Não estou dizendo que você só pode produzir energia taquiônica se for casado no papel. Aliás, casamento é uma coisa que foi criada por essa sociedade. Estou dizendo o seguinte, se você acha uma pessoa que tem a mesma frequência, aí sim, vibração, frequência análoga sua, ótimo, que tenha sentimento, tenha emoção, tenha respeito, principalmente respeito, aí sim, é um bom candidato ou candidata, né, gente, para você conseguir ser um catalisador de energia, tá? E poder utilizar este poder, tá? Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Aqui acho que esse aqui é o próximo, né, Lete? Aqui. Implantes alienígenas em pessoas. Implantes energéticos. Tem muitas pessoas que se preocupam com implantes físicos, né, Lente? E se esquecem dos implantes energéticos. Implante alienígena em pessoas. Características físicas encontradas. O ensino completo espiritual esotérico baseado na verdade não só irá mostrar-lhe e ensinar-lhe a saída e o caminho para a união com o divino e a verdadeiramente transmutar o centro sexual, mas também as armadilhas de uma perspectiva não física, ou seja, as forças ocultas das trevas podem influenciar nosso desejo, necessidades sexuais, que podemos confundir como o nosso próprio desejo. Essa aqui é demais. Aliás, se quiser comentar, eu faço questão de comentar isso, que foi também umas coisas que eu falei antes que eu adiantei, né? Aí esse negócio de liberdade, meu corpo, minhas regras, né? Eu faço o que eu quiser, quem manda em mim sou eu. Sim, mas aí é casos que os extraterrestres estudam. Sim, não, mas é só isso, que as pessoas, é isso que eu vou chegar. As pessoas acham que são livres, essas pessoas que têm essas vidas doidas, assim, né? A pessoa acha que é livre, mas ela não é livre. Ela é usada como bateria, como fonte de alimentação para os seres escuros. Porque, como diz aí no texto, a pessoa acha que é o desejo dela, que ela está fazendo a vontade dela, que ali no momento do ato, né, do ato conjugal ali, ela acha que é tudo ideia da cabeça dela, ela não tem noção que ela foi programada para fazer aquilo, perversões, aí vai, não podia ter falado isso, depois você corta. Não podia ter falado essa palavra. Então, vários tipos de perversões são influenciadas por esses seres. Muitas vezes já foi feito ali uma programação negativa na mente da pessoa, e a pessoa acha que ela é muito livre, ela é escrava e não sabe, escrava das perversões, desses tipos de relacionamentos destrutivos, né? Então, é isso que eu me lembrei na hora, né? Vejo muitas por aí falando, meu corpo, minhas regras, eu sou livre coisa nenhuma, né? Então, é isso. Essas pessoas são escravas, né, e elas não têm noção do nível de escravidão que elas estão, né, porque muitas vezes elas têm esses implantes, essas programações que causam tudo isso, e elas confundem com os próprios desejos, elas acham que é tudo desejo dela, é tudo coisa da cabeça dela, e não, né. Aqui. Sim, mas aqui, mais especificamente falando, é o seguinte,
Você se apaixona por alguém, essa paixão não vem de você, é um implante extraterrestre. Então a pessoa começa a sonhar. Por exemplo, você sonha com uma pessoa, no dia seguinte essa pessoa aparece na sua frente. Você acha que é o príncipe encantado. Na verdade, é um relacionamento arranjado pelos reptilianos. A doutora Tanner, ela mostrou mais de 2.000 casos de mulheres e homens que foram manipulados em seus relacionamentos por seres extraterrestres negativos. Aí a pessoa se apaixona por ele, a pessoa só dá mancada, só prejudica, a pessoa só se castiga. Você já viu aquela pessoa, Leti, que insiste num relacionamento que só faz mal, totalmente nocivo, mas ela insiste, e ela não sabe, chega uma amiga e fala, mas por que você continua com ele? Nem eu sei, não sabe, porque é um implante energético. É um implante energético. E a pessoa persiste num relacionamento que leva à destruição. E isto é programado pelos seres extraterrestres negativos. Isso é um implante energético. Então a pessoa insiste em relacionamento que não funciona. Às vezes vai atrás também de homem casado, né, Nete? Vai esses relacionamentos absurdos. É um implante energético. Pessoas que procuram relacionamentos extraconjugais. Implante energético dos draconianos. Por quê? Porque esses relacionamentos nocivos são alimento, são energia que abastece toda a Matrix, meus amigos. Isso é muito importante. Olha só que fantástico. Então não caio nessas armadilhas. A própria doutora Tana, que escreveu o livro, né, O Lado Negro do Cupido, achei ela que falou que você escreveu, né? Foi ela. Ela é bem clara que ela teve que tirar vários implantes, extrair implantes das pessoas, e as pessoas se equilibraram. Ela falou, mas como que eu fazia isso? Não era eu. Não era porque você foi programado. É uma programação mental. Então uma forma de conduzir, de prender o ser humano a essa Matrix é através da sexualidade, então das nossas paixões. Então a pessoa chega e fala, de repente está casado 20 anos, se apaixona por uma mulher, né, Nete? Aí ele fica com ela, estraga toda a vida, e depois ele fala, mas por que será que eu fiz isso? É um implante energético. Ele foi programado para fazer isso. Vocês estão entendendo, meus amigos? Isso aqui é muito sério. Vamos pro próximo. Lembrando que nós não estamos aqui pregando puritanismo, muito pelo contrário, né? A energia taquiônica não tem nada de... E a pessoa tem que ficar solta. E não tem nada de, como é que fala, de sublime também, não. Tem que ser solta, não pode ter tabu. Tem que se soltar. É carnal, não tem esse negócio de sexo sublime, vou ficar lá rezando mantra, fazendo, acendendo incenso, não é nada disso. É carnal, porque nós estamos aqui no plano físico, nós estamos na Terra, nós precisamos estar com o pé na Terra. Inclusive, a energia taquiônica traz as pessoas para a Terra, né? Tem pessoas que são muito espiritualizadas e esquecem do nosso lado material. Ou deve estar lembrando aqui os pleiadianos. Os pleiadianos são movidos à energia taquiônica. Né? Então, imagine só. As pessoas que têm, às vezes, essa visão, né? De tem que ser uma coisa muito sublime, não é nada sublime. Tem que ser intenso, não pode ter tabu, porque, né? Ali o negócio entre o casal, entre quatro paredes, é o casal, ninguém tem nada a ver com isso, né? E assim. Então, a energia taquiônica é carnal mesmo, não tem que ser intenso. Tem que ser intenso. Se não chegar nos finalmente, não vai conseguir, né? O objetivo que é produzir a energia taquiônica. Então, é isso. Só esclarecendo, nós não pregamos, nós estamos pregando aqui puritanismo. E outra coisa, não estamos pregando também para a pessoa ficar sozinha, que não é bom para ninguém. Eu tiro por mim, eu jamais conseguiria ficar sozinha. Eu acho horrível viver sozinha. Eu falo por mim, que eu não conseguiria ser feliz sozinha. Né? Tem pessoas que falam que pode ser feliz sozinha, eu não sei, não posso falar pelos outros. Não estamos aqui falando para a pessoa ficar sozinha, não sair com ninguém, ficar na seca, né? Vamos falar assim no popular. Mas, assim, escolher muito bem com quem você vai sair. Uma energia compatível. Isso, uma energia compatível. Procurar conhecer a pessoa, já não ir de cara, acabou de ver a pessoa, amor à primeira vista, vamos lá. Não existe amor à primeira vista, pelo amor, né? Então é isso, procurar conhecer a pessoa, procurar ver, sentir a energia da pessoa, conversar com a pessoa, dar uns dias aí, vamos com calma, né? Porque o mundo não vai acabar, afinal das contas. Deixa eu continuar aqui, meus amigos. Então, foi constatado nesse livro, por isso que eu recomendo vocês lerem, que a grande maioria, mais de 90% de todos os relacionamentos destrutivos, nocivos, foram programados pelos extraterrestres. Negativos, é uma forma de controle, também era um dispositivo da Matrix para controlar o ser humano. Ninguém está falando o seguinte, olha, veja só, meus amigos, os pleiadianos,
eles são assim, eles gostam muito do negócio. Vou falar bem a verdade, né, Lete? Aliás, a sociedade deles é assim. Só que eles se relacionam com uma pessoa com uma vibração, ok, igual a deles, análoga. E é intenso, é bastante intenso. E tem que ser intenso mesmo, porque a pessoa tem que chegar no clímax. Se não chegar no clímax, não se torna um catalisador, tanto o homem quanto a mulher. Então ninguém pode ser egoísta. Né? Muito importante isso daí. Ah, bom frisar isso daí. Vamos pro próximo aqui, meus amigos. Sair do lado sombrio e o negro da sexualidade. Aqui. Dessa perspectiva astral pode resultar na normalização dos comportamentos sexuais vistos como sexo sagrado. A distorção da energia sexual é um dos princípios mecanismos de controle da Matrix, que eu acabei de falar, e seus arquitetos alienígenas hiperdimensionais. É verdade. Quem são os extraterrestres hiperdimensionais? Os arcontes. Os arcontes são extraterrestres negativos hiperdimensionais. Tá? Até uma foto aqui é mais ou menos isso mesmo, né? Que fazem, né, gente? Seres negativos destruidores, intimidade com seres totalmente destrutivos. Tá? Vamos para o próximo aqui. De acordo com o Dr. William Baldwin, deixa eu explicar para vocês, amigos. Quando eles criam essas relações, esses relacionamentos, essa intimidade que é programada pelos arcontes, é o próprio arconte que está ali se abastecendo, sugando você, sugando o casal, sugando a sua energia, controlando a sua mente. Você já viu pessoas cometerem coisas completamente irracionais por causa de paixão? Completamente irracional. Isso é programação. É implante energético. Isso tem que ser extraído. Ok? De acordo com o Dr. William Baldwin, a abertura e a rendição durante as relações sexuais podem permitir o intercâmbio de entidades anexas. Olha só, entidades anexas. Obsessores entre duas pessoas. O pensamento, o desejo e comportamento pervertidos de uma entidade anexada são experimentados com os próprios pensamentos, desejos e comportamentos da pessoa obsediada. Os pensamentos, sentimentos, hábitos e desejos não parecem estranhos se estiverem presentes há muito tempo, mesmo desde pequenino, a infância, e até mesmo de vidas passadas, implantes de vidas passadas que vai de geração após geração. Você já ouviu falar nisso? Tem essa história. Né? Você já viu isso, Leite? O bisavô tinha história de traição, a avó tinha história de traição, o pai teve história de traição, parece até uma praga de família. Né? Todo mundo com relacionamento ruim. Ou se não, a mãe, a bisavó foi traída, a bisavó foi traído, depois a outra geração é traída, a filha é traída, e vai de uma geração após a outra. Isto aí é obra dos negativos. Até de vidas passadas, gerações passadas e vidas passadas. Isso é realmente impressionante. Vamos para o próximo aqui. Lisa Chase Peterson completa que quanto mais se interage intimamente com alguém, mais da aura dessa pessoa estará entrelaçada com a sua. Olha só, quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais a aura dessa pessoa vai estar entrelaçada com a sua. Imagine a aura confusa de alguém promíscuo e pervertido. Agora imagine você, as pessoas, por isso que a gente fala, tomar muito cuidado com o parceiro. Porque a pessoa é um bandido, às vezes é um criminoso. Né? Veja o que a pessoa pensa, veja os valores dessa pessoa. É o mais importante. Como é a percepção dessa pessoa do mundo? Isso vai repassar para você. Que se relaciona sexualmente com várias pessoas diferentes e carrega em sua aura essas energias múltiplas. Aí a pessoa fica confusa. Isso já foi identificado. Pessoas que têm muitos parceiros têm problema de personalidade. Isso é um fato psicológico. Por quê? Porque absorve energia de um monte de gente e fica confusa. Pega um pouco da personalidade de um, pega um pouco da personalidade do outro, e outro fica totalmente deslocado. Importante ressaltar que essas energias podem repelir qualquer energia positiva. Olha, tem mais essa. Não deixa que energia positiva possa chegar. Neutraliza as entidades positivas. Então é como se fosse uma barreira para que as entidades e os seres extraterrestres positivos possam se manifestar. Por isso tem gente que fala assim, eu não consigo me lembrar. Às vezes é um relacionamento ruim, né, gente? Paixão que carrega durante anos e anos, não vai conseguir se recordar. Não consegue recordar da sua origem nem de vidas passadas, quem dirá da sua origem galáctica. Então é muito importante frisar isso, meus amigos. Né? Você já viu aquela história também? Minha bisavó casou com um bêbado, né? Que é uma pessoa que tinha problema de alcoolismo, depois o pai dela, a mesma coisa, geração pós geração. Vai se repetindo. Parece uma história que se repete. Pode comentar, Liette?
Então, essa questão dessas histórias que se repetem, né, de geração para geração, tem como quebrar isso. Tem pessoas que não sabem, fica pela eternidade, né? A mãe foi traída, a outra também foi, a filha, a neta, a bisneta, e vai embora. Questão de vícios na família também vai embora. Tem encostos que já são da família, aqueles acompanhantes indesejados, né? Já estão na família há anos, né? Já vai seguindo de uma geração para outra. Tudo isso tem como ser resolvido, tem como ser sanado, né? Tem terapias, né? Energizações para isso. Né? Depois, mais para frente, a gente vai falar também sobre isso. Muito bem. Abriu meu microfone? Quando se atinge um certo nível de consciência, tornamos mais sensíveis e responsáveis a todo esse intercâmbio. É possível construir uma parede contra isso. Rejeitar simplesmente dizendo não às situações negativas quando elas surgem. Olha que interessante. Maurício Magri disse que ele sempre notou, ele era altamente sensível, que as pessoas que têm desejos sexuais excessivos, patológicos, né, gente? Aquela vício mesmo, né? Que nem a pessoa que tem até um nome para isso, é ninfomaníaca, né? No caso feminino, né? E homens que têm, assim, obsessão mesmo por sexualidade, estão cercadas por uma espécie de pequeno exame de entidades que são viscosas, negras e muito feias, e que se atormentam constantemente, despertando desejos sexuais nelas. Ele disse que tinha visto isso em torno de certas pessoas. A energia da pessoa de quem se relaciona com ela é a comida deles. Olha só, gente. É a comida deles. O vampiro de sexo come o outro em sua energia vital, criativa de vida. E não lhe dá nada em troca, a não ser escravidão. Isso aqui é muito forte. Eu já tomo quanto tempo de live? Já tá deu 1h30 de live. Esse relógio seu tá errado, viu? Tá atrasado, ele tá errado. A Liette vai comentar. Deixa eu abrir aqui. Aí se encaixa também com o que eu disse lá no começo, eu estava adiantando os assuntos dos slides. As pessoas que servem de bateria de alimento dos escuros, né? A pessoa, ela sofre esses ataques energéticos, ataques noturnos, né? E às vezes já do começo da juventude, já desde a adolescência, eles se aproveitam, essas entidades, né? Esses seres escuros. Desde pequenino. Desde pequeninos tem casos, né? Dependendo aí, às vezes desde pequeninos, porque já vem de vidas passadas. Mas, em geral, eles entram na vida da pessoa, começam com esses ataques noturnos, ataques energéticos, no começo da juventude, lá na adolescência. Eles se aproveitam de um momento de trauma, porque imagine para um adolescente, tudo é o fim do mundo, né? Às vezes uma coisinha simples, brigou com o namorado, acabou o namorinho de 1 mês, que estava lá namorando há 1 mês, seríssimo, né, o namoro, e acabou o namoro, a menina não aceitou, pronto. Já criou um trauma, ela chorou a semana inteira, ela amaldiçoou o menino, né? Ela ficou sentida, não vai perdoar nunca, vai levar isso para o resto da vida, né? Ficou emocionalmente ferida, até porque o menino lá deixou dela e 1 semana depois estava namorando com a amiguinha dela. Então, imagina o trauma, isso na cabeça de uma adolescente de 15, 16 até 17 anos. Eu fui adolescente até quase 30 anos, então para mim foi mais complicado, né? E hoje em dia é pior, né? Porque a criançada, às vezes, com 11, 12 anos, já tem namoradinhos, já imagina o trauma que traz para a vida das crianças, isso daí. Eu considero criança, para mim até 17, 18 anos é criança ainda. Eles não têm condições, né, psicológicas para ter um relacionamento. Aí acaba, lógico, sempre vai acabar. Raramente vai dar certo um relacionamento de um adolescente, né? Vai chegar ao casamento, vai ser bem difícil. Aí acaba o relacionamento, gera esse trauma todo, né? Aí é o momento que entra essas entidades e acaba com a vida da pessoa. E aí vai destruir a vida inteira da pessoa. A pessoa vai ser afetada a vida inteira. Vai ficar, né, refletindo nos relacionamentos que ela vai ter. Tudo que é relacionamento que ela for ter, não vai dar certo, porque aí vai entrar os traumas, vai entrar todas as questões energéticas, a cabeça que já vai bagunçar tudo, principalmente se for menina, né? Bagunça toda a cabeça, vai achar que todo homem é igual, que todo homem trai, que todo homem não presta. Então, aí já vem com essas programações negativas e os ataques noturnos para reforçar tudo isso, né? Então, eu vou contar até uma experiência rapidinha minha, que já estourou o tempo da live. Eu, lá no começo da minha juventude, tive um problema muito parecido com isso. Tive um trauma desse, uma besteira, né? O namoro, essa história que eu contei era eu mesma, né? Era a minha história. Com 17 anos, mas eu tinha 17 anos, mas eu tinha a cabeça de 13. Eu demorei para amadurecer, né? Então, eu não tinha
condições nenhuma de ter um relacionamento. Tá saindo meu som aí? Que aqui eu não tô tendo retorno, tá saindo, né? Eu não tinha condições nenhuma de ter um relacionamento. Eu era muito, nossa, sensível demais. Qualquer coisa acabava comigo e foi o que aconteceu. Era um namoro de um mês, que não significava nada, mal conhecia o menino, né? E aí ele acabou o namoro, né? Sem mais nem menos, só falou que queria acabar, sem mais explicações, e passou, acho que uma semana, 10 dias depois, estava com uma colega minha da escola, né? Aquilo para mim foi o fim do mundo. Fiquei na depressão, fiquei chorando um mês, né? E amaldiçoei o menino e ficou com isso. E eu nem gostava do menino, nem era aquela coisa, né? Mas era a questão também orgulho, né? Ferido e tudo isso. E a partir dali, né? A partir dos meus 17 anos, eu comecei a ter essas visitas noturnas, que eu chegava não, toda noite eu acordava a casa inteira, né, gritando, eu gritava. E muitas vezes eu chegava a ver, assim, era ataque, eu não sabia, eu descobri isso agora em 2014, né, que eu comecei a ter um pouco de informação. Eu não sabia o que era, eu falava, eu durmo mal, acho que, sei lá, tenho problema para dormir, não sei o que é. Não tinha paz para dormir. Acordava gritando, parecia que tinha alguém me sufocando, alguém em cima de mim, direto, dos 17 até os 40 e poucos anos, né, que foi 2014 que eu descobri o que era. A partir do momento que eu descobri o que era, aí eu fui, né, procurar ajuda para resolver isso. Então, só de você se conscientizar que você tem um problema já é meio caminho andado. Aí, resumindo, fiquei todos esses anos, né, não sei nem quantos anos, dos 17 aos 40 e tantos, com esses ataques noturnos, e muitas vezes eu chegava a ver, às vezes eu ia voltando assim, acordando, voltando à minha consciência, eu chegava a ver, às vezes, aqueles vultos saindo de cima de mim, mas era tão desligado, uma pessoa tão desligada, que eu falava, eu não estou enxergando direito, estou acordando, estou vendo coisas aqui, eu nunca dei bola para isso, né? Então, eu era uma dessas pessoas que servia de bateria por causa de uma besteira, de um trauma, né, de adolescente, eles entraram na minha vida. Ah, sim, o último detalhe aí, lembrando, os arcontes já foram retirados daqui, porém, nós temos ainda o pessoal do umbral que está aqui, seres terríveis, horríveis, que não são nada legais, eles estão aqui na superfície, mais do que nunca, né, como foi limpo os umbrais, foram retirados de lá, eles vieram para cá, né, e ainda graças né, à fonte criadora e a todos os seres de luz que nos ajudam, tem equipes, né, de guerreiros e soldados que estão aqui na superfície trabalhando para expulsar essas criaturas daqui. E eles continuam atuando nas pessoas, mais do que nunca, né? Agora não são mais os arcontes, são esses seres aí que foram deixados aqui já para isso, né? Eles foram retirados grandões e ficaram aí, né? Os subordinados deles. Então, quem tem encosto está mais encostado que nunca, né? Tá bem? Por isso que a gente tem que continuar lutando, trabalhando, né? Como fala, a luz venceu sim, mas a gente tem que continuar trabalhando, que a guerra não está ganha ainda, né? Então, cada um se protegendo da forma que pode, e a melhor forma para quem tem parceiro, tem um marido, tem um namorado, um noivo, um relacionamento estável que seja, né? A melhor forma é estar em harmonia com o seu parceiro, nunca dormir brigado, tá sempre, né? Por mais que brigue durante o dia, pode se matar durante o dia, mas chegou a noite, vamos resolver a situação, vamos conversar, põe para fora o que é que tá me chateando, não vá dormir brigado com o outro, não chateado, magoado, resolva a situação. E sempre se unir ao máximo que puder, né? Né? Conforme a possibilidade de cada um. Porque à noite é que o negócio pega, que o bicho pega, né? Como a gente fala. Porque e muitas vezes é feito de propósito, né? Tem as bruxas, eu conheço como bruxas, né? E tem os vampiros, que são os incubos e sucubos, né? Geralmente elas vão atuar nas mulheres na época da TPM, que os hormônios estão em baixa, as mulheres já estão mais, né, com tendência a se irritar com facilidade, então elas começam a causar brigas durante o dia com o casal, né? Irrita a mulher, às vezes o marido vai lá, faz um xixizinho fora do vaso, pronto, já é motivo para brigar. Ali fica aquela briga, aquele mau humor o dia inteiro. Chega à noite, a mulher, muitas vezes, não quer nem olhar para a cara do marido, vira as costas e dorme. É a hora que elas vêm e fazem a festa. Né? Eu chamo de bruxas, não sei como vocês chamam. Vêm as bruxas, vão sugar a energia vital do seu marido, e os vampiros vão nas mulheres, né? E isso vira uma bola de neve, se não abrir o olho, não tomar cuidado e não perceber o que está acontecendo. Porque eles vêm toda noite a pessoa já vira ali, né, o self-service deles. Né, toda noite suga a energia do marido, suga a energia da mulher, eles já não têm energia, né, para mais nada e vão cada vez mais perdendo interesse pelo outro. Eles fazem isso, né, o casal perdeu interesse pelo outro.
né? Já então é um plano maravilhoso, né? Aí a mulherada, né, a casada começa a sonhar com os artistas, com os galãs maravilhosos, começa a sonhar, o marido começa a sonhar lá com uma bonitona, então eles começam a armar uma situação para separar o casal. Às vezes está casado, mas está separado, não adianta nada. Tá junto, tá na mesma casa, né? Ainda mais aqueles casamentos longos, às vezes, já acostumou um com o outro, vamos ficar aqui mesmo, tá uma porcaria, mas vamos que vamos ficar assim mesmo. E então fica essa coisa, tá casado, mas tá separado, tá cada um no seu mundinho, né? Não tem contato físico mais. Então é muito importante isso aí. Não pode deixar de ter atração pelo outro, né? Por isso que a gente tem que se preocupar também, se cuidar, lógico, né? Ter o mínimo do necessário da higiene e tal e coisa e tal. Porque às vezes a pessoa tá tão desanimada, tão largada, e eles fazem isso também, da pessoa se largar, se desanimar, não ter vontade nem de olhar para a cara do parceiro, tudo isso. Então a gente tem que ter consciência. A maior arma que a gente tem é tomar consciência disso, saber, perceber que a gente está com esse problema e procurar ajuda, porque muitas vezes sozinha a gente não consegue, porque é uma coisa tão difícil, às vezes você está tão afundado no problema, de tantos anos, que nem no meu caso, vinha já lá desde o começo da adolescência, é muitos anos, você ali você não consegue perceber mais nada, então às vezes um ser ou uma pessoa de fora consegue perceber e te ajudar. Então, tudo tem jeito, é só a gente procurar ajuda e perceber, aprender a perceber, por isso nós estamos aqui, para mostrar para vocês, né, os sintomas disso, que a gente vai mostrar no decorrer dessas várias lives que nós vamos fazer, essa sequência de lives sobre isso. Então, saber perceber isso daí, né, e às vezes a pessoa acha, ai, acabou o amor, não gosto mais do meu marido, não existe, amor não acaba, não tem essa, se acabou porque nunca existiu. A paixão acaba muitas vezes no primeiro ano de casamento, nos primeiros meses ela vai pro brejo rapidinho, por isso que a gente não pode se fiar em paixão. A paixão é só assim, um empurrãozinho, né? É um incentivo que você fica meio besta e não raciocina direito, você vai lá e casa. Porque se você não estiver apaixonado, muito, a não ser, lógico, tem casos que a pessoa casa por interesse e vários outros motivos errados. Mas a paixão é um incentivo para a pessoa casar. Né, casou, logo vai acabar a paixão. Aí tem que ter o amor, tem que ter a admiração e outras, né, entre outras coisas, para poder manter o casamento. Mas aí na próxima a gente continua, que já estamos atrasados. O relógio está atrasado. Vou ligar aqui, meu tá, já temos 1h41 de live. Amigos, teve uma pessoa que fez um comentário aqui falando assim, há 1h os extraterrestres negativos saíram. Não, ninguém disse isso. Eu disse o seguinte, os extraterrestres saíram sim, eles não estão atuando aqui, mas os seres do umbral estão atuando na superfície, eles estão substituindo a função que exercia os arcontes, os reptilianos em meia fase, tá? É isso que nós estamos apresentando, aliás, foi isso que sempre foi falado no canal, a gente nunca mudou o discurso, tá? A gente sempre preza pela coerência aqui. Atualiza, mas a gente preza pela coerência, tá? Muito bem. Liette, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da sua terapia, né, Liette? Aí você não falou, para encerrar a live. Então, aproveitar e divulgando aqui em primeira mão, algumas pessoas já sabem, né? Eu já até atendi algumas pessoas. O Francisco foi meu primeiro, meu primeiro atendido, foi o Francisco, né? Que ele ficou. É o Francisco Diniz, é verdade. É que a gente tem tanta. A gente tá sempre com ele que eu até esqueço o sobrenome. É o Francisco Diniz. Foi o meu primeiro atendido. Foi acho que 3 sessões eu fiz com ele e mais algumas pessoas que eu atendi. Então, eu trabalho com isso, justamente com a energia taquiônica, por isso que eu estou falando aqui disso. E eu ia esquecendo de falar para vocês, né? Me empolguei aqui com a live e ia esquecendo. Então, é isso aí. Quem tiver interesse, acho que o Demis deixou meu contato na descrição da live, aí eu explico melhor como é que funciona. Mas é assim, é uma energização, né? Aí eu consigo ajudar a identificar esses problemas todos que nós falamos, retirar implantes, a questão de relacionamentos que estejam com problema, ou às vezes não está com problema, mas a gente consegue deixar melhor ainda. Restabelecer o chakra. Restabelecer até a própria saúde da pessoa. Sim, ajudar, né? Trazer o equilíbrio, né, entre as energias da Terra, as energias espirituais, energias mentais, porque tá tendo muito esse problema de desequilíbrio. As pessoas ou estão muito voltadas para o espiritual, ou muito voltada para o material, para a terra. Tem gente que fica só na energia sexual, aí não tem lado espiritual, não tem mais nada. E tem outros que é só o espiritual. Então, aí eu consigo trazer esse equilíbrio, né? Fazer esse equilíbrio com essa energização, não é? E melhorar os relacionamentos. O pessoal fala, meu relacionamento está bom, mas pode melhorar. Aí eu entro também com a parte de aconselhamentos, né? E, assim, o atendimento é individual, que às vezes tem casais que querem ser atendidos juntos, mas é individual.
que para mim é muito difícil, né? Trabalhar com a energia de 2 pessoas ao mesmo tempo, me sobrecarrega demais, né? E pode ter confusão com a energia do casal. Então, eu prefiro atender em separado, né? E em dias diferentes também, que eu consigo atender no máximo uma pessoa por dia, porque é uma carga muito grande, assim, porque eu compartilho a energia com a pessoa, né? Mas, assim, não deixa de ajudar, por exemplo, eu vou atender a esposa, aí tem uma altura da energização que eu vou encaminhar para o esposo, e vice-versa, se eu estiver atendendo o esposo, eu encaminho, eu compartilho a energia com a esposa. Não é só para casais, pessoas sozinhas também, crianças, adolescentes, pessoas de qualquer idade, né? Que dá para a gente abranger vários problemas, né? Muitas coisas. Aí, em particular, a gente fala mais. Então, pessoas sozinhas também, que às vezes falam, eu não encontro ninguém, né? Eu tô sozinha porque eu não acho nenhum ser humano que preste, decente. Tudo isso. Pessoas que também, eu ajudo a pessoa também a se preparar para que ela consiga encontrar uma boa pessoa, não é? Preparar a cabeça da pessoa, porque muitas vezes a pessoa está com essa programação errada, está com uma ideia errada em relação aos homens, em relação às mulheres. Ela muda a programação, acha rapidinho a pessoa. Muda a programação, e isso também é uma experiência que eu vivi, né? Acha na hora. Foi mudar a programação. Eu tinha uma programação lascada também comigo, né? Aí você acha que não acha o príncipe encantado, que não existe, você acha rapidinho, mas muito rapidamente, só mudar a cabeça. Muda a programação, muda a chave. Exatamente. A pessoa consegue. Mas aí, fecha um pouquinho. Mas nas próximas lives eu vou falar mais, que a gente está muito atrasado, o pessoal tem que trabalhar amanhã, né? Que amanhã acho que já não é feriado mais. E nas próximas eu vou falando um pouquinho mais sobre, né? E daí quem quiser falar comigo tem o contato lá, tem o meu Telegram e tem o e-mail para quem não tiver Telegram. Eu não uso o WhatsApp porque está muito ruim aqui, o meu celular não aguenta, ele fica acumulando, tá bem ruim. Então não estou usando o WhatsApp, muito pouco. Então é o Telegram ou tem o meu e-mail, né? Depois por e-mail a gente vê um jeito de se comunicar, tá bom? Aí qualquer dúvida, falem comigo lá no meu privado. Gratidão, bom descanso a todos. E agradecer muito pela ajuda dos nossos moderadores, pela ajuda da Cris, da Graziella, nós tem ajudado demais o Demis aqui, né, na produção aqui das lives. Gratidão de coração, e todo esse pessoal que ajuda, que colabora com o canal. Nossa, a gente não tem nem como agradecer, né? Nós estamos aqui por causa de vocês. Se não fosse a ajuda e a colaboração de vocês, não teríamos como estar aqui, né, fazendo essas lives. Então, é tudo por culpa de vocês, nós estamos aqui. Gratidão mesmo. E pelo carinho de vocês também, que move a gente, nessa energia boa que vocês passam, tudo graças a vocês. Gratidão, amigos. Até a quinta-feira, live de perguntas e respostas, né? Eliette vai estar aqui juntamente comigo. Nós vamos responder às suas indagações, tá ok? Gratidão do fundo do nosso coração. Acho que o contato tá aqui, é @ElietteViana. Só isso que você falou para mim, né? Tá? @ElietteViana para ter contato com a Eliette. Gratidão, até quinta-feira. Sábado eu não tenho tema ainda determinado, né, Eliette? A gente vai analisar que tem vários assuntos para passar, provavelmente vai dar continuidade, porque eu só passei a introdução, tem muita informação para passar, mas muita informação a respeito. Aliás, se fosse falar tudo de uma vez, daria umas 5, 6 horas, só para falar desse assunto. Passa todos os slides, instruções, é muita coisa mesmo, tá ok, meus amigos? Gratidão, até quinta-feira. Até quinta-feira.